O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre labirintite a pedido de uma das nossas telespectadoras. E conversando sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, nós já falamos sobre o que é, as causas, né, até alguns mitos que às vezes não é a labirintite, né? E como é que o paciente recebeu o diagnóstico e como é que ele faz agora em relação ao tratamento? Exatamente. Muito importante. Nós temos que relatar ao telespectador o seguinte, que, primeiro, as pessoas que têm um distúrbio do labirinto, ele tem que ter um certo cuidado com a sua dieta, com a sua alimentação. Eu considero, assim, parâmetros importantes para as pessoas que têm, geralmente, esse distúrbio de tontura ou que tem vertigem, tomar cuidado com a alimentação. Gordura, açúcar, por exemplo, açúcar em excesso para quem tem esse distúrbio deve ser evitado, porque ele altera o mecanismo da endolinfa dentro dos canais semicirculares e provoca esse distúrbio de tonteira ou vertigem, assim como o sal. Da mesma forma, o sal também pode causar esse distúrbio. Então devemos evitar, além de uma outra substância que também influencia e desencadeia esse processo de distúrbio do labirinto, essas tonteiras ou vertigem, para quem já tem essa propensão, a cafeína. Café, chá, chocolate, bebida como refrigerantes e bebida alcoólica, fumo, são certas substâncias que podem estimular, então, a evolução, o aparecimento, o agravamento dessa sintomatologia do labirinto. Sabemos que hoje existem algumas medidas importantes, dependendo de cada caso, do diagnóstico que deve ser feito, após o médico analisar o paciente, chegar à conclusão diagnóstica que esse paciente tem isso e que está causando esse distúrbio labiríntico, após uma tomografia, uma ressonância, após uma avaliação da audição pela audiometria, após uma avaliação pela eletromistagonografia e de exames complementares laboratoriais, chegar à conclusão, existem certos tratamentos hoje, por exemplo, através da fisioterapia, o equilíbrio, a educação do sistema vestibular, a reeducação, através de certos procedimentos que é feito através da fisioterapia, que é muito importante para esses pacientes que têm esse distúrbio e que dão uma melhora acentuada. Existem hoje medicamentos também que controlam muito bem esses distúrbios vestibulares, esses sintomas do labirinto. Então é muito importante que a pessoa possa se enquadrar perfeitamente, também ter a noção exata que a necessidade do repouso, nesses primeiros dias de crise, a pessoa deve evitar o movimento, evitar de dirigir, repousar, evitar luz muito forte diante de si, como a televisão ou claridade excessiva, tomar o medicamento, o repouso, ter a tranquilidade, passando a crise que muitas vezes pode durar 2, 3, 7 dias ou mais, com um tratamento estipulado, fazer também exercício físico, depois que passar, adaptando-se às condições do seu diagnóstico, depende qual é o fator que está levando isso. Então, eu acho que a pessoa que tem distúrbio do labirinto, uma labirintopatia, seja ela periférica principalmente, que é a causa mais frequente, a causa e o tratamento está relacionado ao fator causal. Se a pessoa tem um distúrbio da tireoide, um hipertiroidismo, que pode estar levando à distância um distúrbio do labirinto,
levando a tonteira, que não é labirintite, mas vamos dizer que as pessoas já empregam genericamente o termo labirintite como esse sintoma que ocorre, que na realidade é um distúrbio da tireoide, vamos dizer. Então a pessoa tem que tratar da tireoide para resolver o problema da sintomatologia do labirinto. Se a pessoa tem um distúrbio na coluna cervical, uma degeneração, alguma compressão, ele precisa tratar da coluna cervical. Se ele tem uma deficiência visual, ele precisa corrigir a deficiência visual para se enquadrar perfeitamente, regularizar perfeitamente, adequar perfeitamente o seu equilíbrio do labirinto, evitar então esta sintomatologia que é a tonteira ou a vertigem. Se a pessoa tem um comportamento alimentar inadequado, como excesso de gordura, de sal, de açúcar, de bebida, de fumo, ele vai ter sintomatologia para o lado do labirinto que precisa ser corrigido. Tem certos medicamentos que muitas vezes desencadeiam sintomas como a tonteira ou a vertigem por causa do estímulo que ocorre a nível do labirinto. Então, são fatos que nós devemos relevar e conhecer e saber que hoje a pessoa não precisa ficar sofrendo de tonteira ou de vertigem, porque existem recursos para isso. Basta procurar o médico indicado para casos, ou seja um clínico, ou seja um otorrino, ou seja um neurologista, para adequar o seu tratamento para corrigir essa sintomatologia que está sentindo. Eu gostaria de dizer que todo o distúrbio do labirinto, a maior parte deles tem solução e que o paciente pode ficar sem essa sintomatologia. Eu só não aconselho que as pessoas fiquem tomando medicamento para o labirinto sem saber na realidade qual o distúrbio, qual é o fator causal desta tonteira. Ela tem que saber o que está causando essa tonteira, se realmente qual é a enfermidade, para instituir o tratamento adequado. Muitas vezes a pessoa fica tomando medicamento para o labirinto, suprimindo a sintomatologia do labirinto, sem saber se o fator realmente é do próprio labirinto. Muitas vezes está à distância, como eu acabei de falar. Então eu acho que é um assunto muito importante e agradeço essa oportunidade. Espero que as pessoas possam conviver melhor com o seu labirinto. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco o seu grande conhecimento. Obrigado, estou sempre à disposição. Que bom. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode fazer como uma dessas nossas telespectadoras, né? Continuar sugerindo temas, né, que sejam interessantes para você. Sempre em nome da loja Quero Que Embrulhe Que Me Veste, né? Sempre com look legal e diferenciado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.